Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a esta live de hoje. A Escola de Fé e Política Dom Joaquim dá mais um passo. Ela lança mais uma semente hoje. Nós que estamos vindo de um grande debate sobre capitalismo neoliberal, hoje vamos aterrissar um pouco, deixar as grandes estruturas desse capitalismo voraz que destrói o planeta, aquecendo-o, destruindo-o, matando nossos rios, as nascentes, sobretudo gerando fome no mundo, no mundo. E, para complicar, isso faz parte do interesse do capitalismo, há 26 guerras acontecendo hoje no mundo. 24 delas, conflitos regionais, na África, no grande continente africano, que conta com 54 países. Então, dos 54 países que formam o continente africano, em 24 deles há conflito. E nós, o mundo já não aguenta mais de ouvir notícias da Ucrânia e da faixa de Gaza. Na Ucrânia, um descontrole, né? Agora o Putin bradou que quer fazer a Terceira Guerra Mundial, os Estados Unidos continuar contribuindo, subsidiando com armamentos bélicos de última geração. E em Gaza, o genocídio étnico do povo palestino, não é? Então, as fotos que chegam, eu não consigo olhar. Foto de crianças, mulheres grávidas, idosos, sem contar a destruição de 3 bibliotecas, vários hospitais. Enfim, hoje nosso assunto é campanha eleitoral em nossas cidades. Para falar sobre isso, conversar conosco sobre o mandato coletivo, estão presentes o Cícero, que ele vai se apresentar daqui a pouco, a Valéria, a Ângela, o Armando, parece-me também que faz parte de um coletivo, e tem mais o Zalmir, que é lá de Limeira. A vocês, sejam bem-vindos. E também a grata satisfação desta irmã Paulina, comunicadora do mais fino, da mais fina estampa, professora de liturgia, doutora, professora, irmã Helena Corazza. Depois também quero que você nos dê uma saudação. Saúdo também os colegas da coordenação, o Robson lá de Lisboa, dando boas-vindas a Marilena, e a Cecília, também, como compartilhou comigo, a coordenação. Então, vamos assistir um pequeno vídeo produzido pela PUC Minas sobre a importância dos vereadores. Em seguida, passo a palavra para os nossos convidados, Valéria, Ângela e Cícero. E é sobre esse vídeo que nós iremos conversar. O vídeo serve para aquecer nossos corações, nossas mentes. Então, espero que eu consiga compartilhar. Vamos ver lá. Eu treinei muito isso aqui hoje. Mas você sabe como que é. Na hora H, a gente sempre... Já deu probleminha aqui. Espera aí. Não tem problema. Vou no Google Chrome, janela, abrir meu vídeo. Espera um pouquinho. Fecho vocês aqui. Não, espera aí. Cancelo. Espera um pouquinho. Eu treinei isso, viu, gente? Mas vocês sabem, né? Na hora H, na hora de bater o pênalti, o nosso atleta falha. Então, eu abro aqui, deixo vocês, minimizo vocês. Estão vendo a tela? Estão vendo uma cidade na tela ou não? Não, né? Ainda não, Friso. Então, espera um pouquinho, só um pouquinho. Eu volto aqui. Não é isto. Janela, agora sim. Pronto.
Só um pouquinho. Compartilhar. Ocultar. Minimizar vocês. Só um pouquinho. Agora sim. Ok? Ok. 4 anos podem ser muito ou pouco tempo. Tudo depende de como esse tempo é gasto. Escute essas manchetes reais e entenda como o problema é sério. 51 milhões de reais só para dar nomes e fazer... Quatro anos podem ser muito ou pouco tempo. Tudo depende de como esse tempo é gasto. Escute essas manchetes reais e entenda como o problema é sério. 51 milhões de reais só para dar nomes e fazer homenagens. Propostas para nomear espaços, criar datas, dar título. Foram 80% das leis aprovadas por vereadores em Belo Horizonte. Nome de rua e datas comemorativas são maioria dos projetos da Câmara de São Paulo. Maioria dos projetos aprovados na Câmara de Porto Alegre tratam de assuntos de baixo impacto social. Quase metade dos projetos dos vereadores de Votuporanga é para nomes de ruas. Outra notícia do Vale do Taquari, Rio Grande do Sul, diz: propostas para nomes de ruas apresentam 56,4%. 93% das propostas apresentadas pelos vereadores do Rio de Janeiro entre 2005 e 2008 foram consideradas irrelevantes, de acordo com a ONG Transparência Brasil. Nomeação de logradouros, fixação de datas comemorativas, concessão de medalhas e títulos. Nenhum desses projetos tem impacto na administração da cidade. Por que tanto tempo dos vereadores é gasto em projetos irrelevantes comparado a projetos que necessitam de maior urgência e atenção? Você acompanhou as votações e decisões dos vereadores da sua cidade nos últimos 4 anos? Você está satisfeito? Ok. Deu para assistir? O que Joãozinho aprende, nunca mais esquece, não é? Ok. Então, para dialogar sobre esse tema tão importante nas nossas vidas, porque o poder do presidente está longe, né? Dos senadores estão longe de nós, do governador, mas do prefeito e dos vereadores estão bem próximos. Então, quero dou a palavra, convido a se apresentar a Valéria, a Ângela e o Cícero. Depois, a Helena Corazza também, que gostaria de fazer essa sua apresentação. Pois não? Olá, boa noite a todos, todas, né? Muita alegria de participar aqui da aula com vocês, da Escola de Fé e Política. Para mim é muito significativo, porque eu também venho da Escola Fé e Política, né? Meu nome é Valéria Matos, faço parte atualmente do Mandato Coletivo do Povo, e o objetivo de hoje é a gente trazer um pouco essa reflexão, né? É fazer essa roda de conversa sobre o mandato coletivo. Para vocês conhecerem um pouquinho aqui da minha jornada, eu tenho 39 anos, né? Tenho um filho de 17 anos, então sou terapeuta ocupacional. Agradeço aqui o Armando Ferreira, que está conosco aqui na aula. Eu fiz um convite para o grupo que nós temos de terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, por isso que o Armando veio aqui assistir também a aula do Mandato Coletivo. Ele não faz parte do Coletivo do Povo, porque ele está em outro município, mas só para fazer uma observação aqui, né? O CREFITO 3, que é o Conselho Regional de Terapia Ocupacional e Fisioterapia do Estado de São Paulo, também está se organizando, né? Porque entendeu-se que alguns profissionais estão saindo em candidaturas a vereador. Então, estamos nos organizando num grupo e aí a gente está trocando aí algumas informações. Então, o Armando faz parte desse grupo, né, Armando? Aí depois, no finalzinho, você pode trazer aqui algumas outras informações, tá bom?
Bom, vou me apresentar um pouco aqui da minha jornada, né? Seria bom, Valéria, e Pode talvez falar. os outros colegas também se apresentarem antes de vocês. Sim, eu vou terminar minha apresentação e aí Pois é, a Ângela e o Cícero também vão se apresentar, tá bom? Então, assim, só para falar um pouquinho dessa minha jornada, né? Em 2017, eu participei da instituição do Conselho Nacional dos Leigos daqui da Diocese de Guarulhos, eu fiz parte, né, da construção, feito um convite, né, com alguns integrantes, também fiz parte aqui da construção da Cartilha do Bem Viver, então houve algumas discussões também nessa época, junto com o Robson, que trouxe outros grupos sobre a economia solidária, participei com a Kátia, né, da Sexta Semana Social, que teve aqui em Guarulhos, e foi na época da pandemia, nós fizemos todo esse movimento online também, né, enfim, assim, 2024, né, houve aí um convite para participar dessa candidatura coletiva, enfim, eu trago um pouco isso, gente, porque a construção de uma candidatura coletiva, ela não é uma construção de um dia para o outro, ela é uma construção de vida, né? É um projeto, é uma missão que a gente vai se encontrando com grandes lideranças. Então, acho que isso é muito forte, né? E muito significativo, porque nós vamos encontrando pessoas ao longo desse caminho que são revolucionárias, que são lideranças, que são resistência no seu território. E aí, essa trajetória que eu trago aqui um pouquinho, assim, de uma maneira bem rápida, para também falar, os meus amigos também poderem se apresentar, para que quem está nessa aula e para quem for assistir posteriormente, compreender que é uma caminhada de vida, né? Então, nós estamos aqui, nós vamos falar sobre essa caminhada de vida. Então, eu estou muito feliz de estar pelo convite, muito obrigada, Friso, muito obrigada pela Escola de Fé e Política, e eu dou a palavra aqui ao Cícero, à Ângela, para poder também fazer a sua apresentação. Obrigada. Grato, Valéria. Cícero, comparar a sua apresentação, depois a Ângela, e eu não poderia deixar de convidar para se apresentar para nós a professora, doutora, irmã Helena Corazza, que o mundo inteiro, estou exagerando, vai, a América Latina inteira já ouviu, se não conhece, já ouviu falar. Mas antes, Cícero, com a palavra. Bom, boa noite. Alguns já me conhecem da caminhada da igreja e daqui da Escola de Fé e Política. Eu, nos últimos anos, na igreja, tenho me dedicado à missão, principalmente às pontifícias obras missionárias, mas durante a pandemia, como todos os missionários, nós tivemos que nos recolher, né? E nesta caminhada que estava recolhido, o jovem Fernando, da Escola de Fé e Política, me fez um convite, falou: Cícero, a Escola de Fé e Política é sua cara. Falei, então deixa eu conhecer, né? E conhecimento nunca é demais, né? Era um tempo que as formações eram nosso alimento, né? E tive a oportunidade de, por 3 anos e pouco, fazer parte, até hoje ainda faço, dessa escola, onde pudemos estudar política desde Platão, das ideias de Sócrates a Platão, as primeiras comunidades políticas até os grandes revoluções, desenvolvimentos da Europa, e chegando no Brasil, toda a história, desde o Império Político até nos dias de hoje. No último ano, eu tive o prazer de estar nas aulas presenciais na Santa Rita, também um desafio de voltar da pandemia para presencial, onde nós fizemos um paralelo entre os documentos da igreja e também a questão política. Nisso eu tenho que agradecer muito ao professor Robson, que trouxe uma colocação diferente, onde eu aprendi bastante dos reflexos da igreja perante os acontecimentos do mundo político. Então, para mim, foi muito gratificante, e eu estou aqui hoje fazendo parte deste coletivo do povo, graças a essa formação e a motivação de que o leigo tem que ocupar o seu espaço na sociedade, levando todo esse conhecimento
da doutrina social e também da política. Obrigado. Nossa, grato, Cícero. Ângela, nossa terceira convidada. Boa noite, Friso. Boa noite, pessoal. Bem, quero agradecer o convite também. Quando eu conheci a Escola de Fé e Política, foi através do Cícero. E é uma honra hoje voltar aqui como candidata, depois de toda essa construção, né? Bem, eu tenho 35 anos. Eu sempre que eu me apresento, eu falo assim, a Ângela, ela não é só a Ângela é uma história, ela é uma trajetória, que começou lá quando os meus pais, eles vieram do Nordeste para São Paulo. Meu pai, ele era um metalúrgico, minha mãe uma faxineira, então eles sempre tiveram uma veia muito forte, até por questão do sindicato, dos metalúrgicos, da questão dos nordestinos aqui em São Paulo, então eles sempre tiveram uma veia política muito forte, né? E aí eu sou a mais nova de 6 irmãos, né? Uma acabou falecendo ainda criança, e as minhas irmãs foram se tornando professoras, meu pai metalúrgico, minha mãe faxineira, então eu cresci num ambiente totalmente revolucionário, né? Eu via minhas irmãs indo para as greves dos professores, correndo da cavalaria ali na época do Covas, meu pai indo com Lula, né, em cima do trio na greve, e eu desde criança vendo a política acontecer dentro da minha casa. A gente sentava na mesa do café da manhã, discutia política, as amigas da minha irmã, então o professor Moacir, que era secretário da educação aqui em Guarulhos, ele era amigo da minha irmã, então eu sempre tive nesse embate político, então desde pequenininha eu gostava de política. E aí eu cresci dentro da militância. Hoje eu sou psicóloga, especialista na área do trabalho, né? Então eu levei isso para a minha vida, no sentido realmente de implantar a diversidade, bem-estar do colaborador, defender os direitos trabalhistas. Então, na minha área de atuação profissional, né, no meu ganha-pão, eu levei um pedacinho da minha militância. E aí, em 2017, eu decidi me filiar ao partido, né? Porque eu não... Até então eu estava numa militância, eu estava feliz sendo militante, lutando nos espaços, mas eu decidi ajudar a construir a política, porque eu vi que ela estava enveredando por um caminho que era um caminho do horror, né? E isso a gente não podia deixar acontecer. Então eu me filiei a um partido, e aí eu comecei a atuar realmente, sendo partidária, atuando em construção de campanhas políticas, de debates, de propostas, de setoriais dentro do partido. E aí eu acabei conhecendo Cícero nessa caminhada, né, que me apresentou aqui a Escola de Fé e Política, que me apresentou o mandato coletivo, eram campanhas, né, candidaturas que eu conhecia, mas eu não tinha me aprofundado até então. E aí o Cícero me apresentou a Valéria, eu apresentei o Beto, e eu acabei conhecendo tudo isso daqui, né. É uma forma diferente de se fazer política, mas é uma forma muito importante que precisa ocupar os espaços. Então, eu agradeço a oportunidade de falar hoje, Friso. Obrigada. Nossa, gente. Que bonito. Ela não faz parte do mandato coletivo, mas eu convido para se apresentar. Uma pessoa assim que a Maria Cristina conhece, porque ela escreve muito, tem muitos livros publicados. Boa noite. Boa até noite. Engasguei. Ela é irmã Paulina, teóloga, liturgista e escritora, e comunicadora. Comunicóloga. Boa noite, Valéria, pelo teu convite que eu estou aqui, né? Então, uma aula da Escola de Fé e Política, eu falei, deixa eu ir aprender. Então, a minha postura aqui é de aprendiz, eu sou aprendiz permanente. Mas eu sou paulina, quando vocês sempre... Entrei nas Paulinas por conta da missão de comunicar, me preparei para isso. Quando vocês lembram a ditadura militar, eu, na minha primeira graduação, eu peguei um pouquinho, né? Minha primeira graduação foi letras, e a gente tinha os fiscais nas nossas salas. Peguei também como missão, o que nós gravávamos tinha que passar na Polícia Federal. Mas, enfim, depois fiz jornalismo no Rio de Janeiro, mestrado e doutorado eu fiz na USP, e me preparei por conta da missão. Sempre estou nas organizações católicas, eu venho da comunicação popular e alternativa, né, procurando trabalhar, sempre dar voz ao povo, isso sempre desde organizações católicas ecumênicas, como também
No jornalismo, nós trabalhávamos muito isso, e hoje nós temos a área da educomunicação, que traz esse neologismo, que traz justamente esse viés. E hoje, então, eu dou aula aí no ITESP, trabalho no Serviço Pastoral da Comunicação, que é um centro de formação de liderança das Paulinas. A gente tem um curso de pós-graduação aí nas férias, e, enfim, ando muito pelo Brasil, dando formação, e dou no ITESP a disciplina, viu, Friso? Lapsus linguae. Educação para comunicação. Na verdade, a gente procura formar as novas lideranças religiosas aí, com uma base teórica, prática da comunicação, e também para serem críticos diante, quer dizer, se apropriarem, mas também serem críticos diante do sistema. Eu faço parte também do Observatório de Comunicação Religiosa, não sei se conhecem, OCR, é um organismo que foi criado há uns 2 anos e pouco, encabeçado pela Conferência dos Religiosos do Brasil e pela Comissão de Justiça e Paz. Quando você mostrou esse vídeo, né, o professor Robson Sávio faz parte do nosso grupo também, que ele é aí do NESP, desses grupos aí, do projeto Encantar a Política, o Daniel. Enfim, a gente procura fazer o que pode nesse sentido de uma nova consciência, e a gente faz pequenas reflexões que vão ao ar às sextas-feiras na TV Aparecida, e um dia eu fiz uma, porque a comunicação é social. Tem gente que reduz comunicação à tecnologia ou a para que me serve, quanto que comunicação, a gente está aqui para transformação social, né? Então, eu me recuso a escutar certas definições, porque eu acho que o nosso trabalho de comunicação, ele é eminentemente social. E, enfim, a gente está aqui, mas eu aqui estou com vocês de aprendiz. Muito obrigada aí, o Friso que gosta de botar gente na coisa, mas muito obrigada, e eu aprendo muito com o Friso todas as vezes que eu encontro lá no ITESP. Os nossos dias são um pouco diferentes de dar aula. Abraço e uma grande alegria estar aqui com vocês, um prazer. Eu fico muito emocionado, queridos e queridas, porque estou com 66 anos, eu tinha 27 anos, elas criaram o primeiro curso do CEPAC. Então, o nosso bispo era Dom João Bergese, não é? Ele falou: ô, Padre Friso, você é muito palhaço, você faz muita palhaçada, muita piada, você se comunica bem, vai fazer esse CEPAC lá, depois você organiza a pastoral da comunicação. E eu fui lá. Então, aprendi a escrever texto, lead, compor, gravar, filmar, aquela coisa toda lá, aquelas câmeras, enfim. E produzimos um vídeo sobre rádios populares. Eram 4 cornetas na favela São Rafael, todo sábado de Isso manhã. mesmo, Está no ar a Rádio São Rafael. Notícias, comunicações, mas era corneta, aquilo ia longe, longe da favela, todo mundo escutava. E era a ditadura. Então era gostoso, porque logo vinha um soldadinho e enchia as paciências, e ele, então, para não criar problema com a favela, com o favelado, com o tráfico presente lá, deixava, ele vinha lá, tomava umas pingas com nós, depois ia embora, e vamos se comunicar. Então, grato, irmã. Um dia eu vou mostrar esse vídeo aqui, tá bom? Legal. Mas eu falei de professora de liturgia porque ela escreve muito sobre liturgia, e há 2 anos ela esteve aqui em Guarulhos, falando do livro. De fato, eu tenho um livro, A Comunicação nas Celebrações, porque a gente trabalha muito a parte da comunicação, no caso, na liturgia, no acolhimento, nessa interface, mas não deixa de ser, né? Tá bom. Ok. Está entre nós também, grato, irmã Helena, está também a Mônica Lopes, coordenadora estadual da Pastoral de Fé e Política. Eu creio que ela tem algumas perguntas a fazer e depois também se apresenta. Então, queridos, aí agora é com vocês. Então, o tema de hoje é sobre mandatos coletivos, depois isso vai para o YouTube, e assim isso cria a sua importância daqui
uma semana, 200 pessoas já viram, 300 pessoas já viram, assim por diante. Então, aproveitando essas redes e semeando projetos novos. Tá? Então, quem vocês poderiam falar aí nos próximos 30 minutos? Depois a gente abre um diálogo com todos os presentes, e nós encerramos entre 9 horas, 21 horas, 21h10, tá bom? Ok. A gente vai fazer uma conversa, assim, mais participativa mesmo, tá bom? Eu vou iniciar, e depois o Cícero e a Ângela também vai falar um pouquinho, tá? Só quero dar boa noite para... Um beijo também para a Mônica, né? Que ela também, assim, nos bastidores, eu vou mandando mensagem para ela é uma graça, assim, muito obrigada, Mônica, pelo apoio, enfim, né, pela direção. Isso é importante porque a igreja, né, eu costumo dizer que a igreja forma muitas lideranças, mas a gente precisa manter essas pessoas que são formadas, né, mas manter ali também um acolhimento, né? Então, eu fico muito feliz que a professora Helena esteja aqui, que o Robson, né, o próprio Padre Friso, a Mônica Lopes, vocês são referências para a gente, né? Então, vocês deixam sementinhas que eu acho que vocês nem imaginam quais sejam, né? E isso é muito... Eu me sinto muito honrada de poder estar vivendo esse momento, né? Podendo fazer essa participação. Então, muito obrigada, tá bom? Então, vamos lá. Eu estou com a minha colinha do lado. Valéria, são 8 horas e 6 minutos. A gente Talvez termina umas 40 8h30, minutos, tá bom? Então, e vocês depois abre dividem para aí, perguntas. vocês 3 aí, tá bom? Tá bom. Ok? Graças. Então, vamos lá. Eu estou com a minha colinha aqui do lado, tá, gente? Porque nós temos aqui referências, né? Meu Deus, que responsabilidade. Mas é mesmo uma roda de conversa, né? Trazer um pouco da nossa experiência. Então, para contextualizar, né, o que é o mandato coletivo, né? Ele é uma forma mesmo de representação melhor da diversidade, dessa pluralidade, né, de interesses da sociedade, e promove essa gestão de uma maneira mais colaborativa e democrática. Então, é um grupo de pessoas que se reúne com um propósito, né? No caso nosso, esse propósito do bem comum, assim como todos foram se apresentando, né? Vocês entendem aí toda essa caminhada em busca de uma sociedade mais justa. Então, esse é o propósito de um mandato coletivo, quando você tem um grupo de pessoas que se unificam. E aqui eu quero só colocar uma observação, né? Que existem outros mandatos coletivos já acontecendo, né? Com grupos mais específicos que são... que estão vivendo exclusões dentro da nossa sociedade, que é capitalista. Então, nós vemos grupos de mulheres se organizando para poder buscar os seus direitos, né? Vemos grupos ali de LGBTQIA+, também buscando esse lugar dentro da sociedade para existir. Olha isso que a gente... Né, essa sociedade que é tão excludente que a gente precisa fazer esses embates para existir, para fazer com que as políticas de existência mesmo, né, possa estar ali a favor dessas pessoas, né? Enfim, então nós temos aí alguns grupos de mandato coletivo já acontecendo em algumas cidades, né? Então, de uma maneira geral, o mandato coletivo, ele vem nesse processo para fazer com que essa democracia aconteça e que os direitos sejam garantidos, né? Bom, aqui no Brasil, o que acontece? A implementação efetiva do mandato coletivo, ele ainda está em processo de desenvolvimento. Então, a ideia é que um grupo de pessoas, em vez de um único só candidato, ela possa assumir esse cargo público com a responsabilidade de atuação compartilhadas entre membros do grupo. No entanto, né, a aplicação prática e o impacto desse conceito nas eleições brasileiras, ela ainda está nesse processo de evolução, ou seja, nós estamos vivenciando exatamente esse momento da sociedade, onde está se implementando os mandatos coletivos. Em algumas outras cidades já acontece esse mandato, né, coletivo, mas isso é muito específico para cada grupo, para cada local, então por isso que cada um tem a sua experiência do que é um mandato coletivo, né? Então, ainda a gente precisa fazer com que algumas leis possam fazer
legalizar mesmo, né? Como que seria a construção desse mandato coletivo de uma maneira que mantenha ali a democracia do grupo e toda essa organização ali democrática que ele promove, né? Bom, e aí o que é importante a gente ter em mente, né? Que para além dessa aproximação e abertura de canais de diálogo entre o representante e a sociedade civil, o mandato coletivo ele busca esse mecanismo de inclusão da sociedade nos processos de decisão e aumento do seu poder de influência e interferência dentro dos espaços políticos. Ou seja, eu não tenho apenas um candidato, eu tenho um grupo de pessoas, né, com uma demanda, com dores, com, né, questões ali para poder levar até a Câmara, pensar em políticas públicas para poder abarcar essa demanda dessa população, né? Isso amplia muito mais essas reflexões, esse poder de decisão, né? O que a gente precisa ali trabalhar junto com toda essa população. Então, não fica exclusivo de uma pessoa só com aquilo que é de interesse próprio. Então, o mandato coletivo é o interesse do coletivo, tá? E aí, o que isso tem a ver com relação à igreja, né? Nós estamos aqui na aula da Escola de Fé e Política, e aí a nossa preocupação foi fazer essa reflexão, trazer fazer essa associação com o mandato coletivo e a igreja. A fé e a política, elas caminham muito juntas, elas né, estão ali de mão dadas. E, atualmente, a gente sabe que alguns grupos têm uma resistência para poder fazer essa discussão e essa reflexão sobre fé e política. Então, por isso que nós trouxemos aqui alguns temas, né, em relação à doutrina social da igreja, aonde, como o mandato coletivo pode caminhar junto com a doutrina social, né? Então, elas estão interligadas, porque se a gente colocar pelo menos um tripé aí em relação à justiça social, o bem comum e a participação social, isso são eixos da doutrina social e são eixos que precisam ser estabelecidos também dentro de uma candidatura coletiva, ok? Bom, e aí vamos caminhar por esses eixos, né, de uma maneira um pouco mais ampla, pensando aí na construção da dignidade da pessoa humana e o mandato coletivo. Isso é um ponto importante que a candidatura precisa resgatar e trazer. Boa noite, José Luiz, seja bem-vindo. Que a candidatura precisa fazer esse resgate da dignidade humana. Então, a doutrina social da igreja coloca grande ênfase, né, nessa dignidade intrínseca de cada pessoa. Então, todos importam, toda a vida importa. E aí, boa noite, Sandra. E isso é importante, né? Por quê? Porque se eu falo que toda a vida importa, eu estou falando de quem está, né, nesse grupo de LGBTQIA+, do negro, da mulher, do indígena, da criança, todos importam. E aí eu passo para uma outra esfera que não é institucional só da Igreja Católica de doutrinas. Eu vou para além, eu penso em políticas públicas que possam promover a dignidade de todos, todas, né? E é por isso que é importante fazer sempre essa correlação, né? Esse caminhar da nossa fé, com aquilo que nós professamos, com aquilo que nós vivemos em sociedade. Então, toda a vida, ela está sendo respeitada? É um ponto que o católico, né, precisa pensar. E aí eu vou ampliar, todo cidadão precisa pensar nisso, né? Toda a vida está sendo respeitada? E aquela pessoa que está morando na rua? E aquela mulher que sofre violência? E aquela criança que não consegue se defender e também sofre a violência? Como que o Estado, como que o município, como que os gestores públicos estão se organizando, né, para fazer com que todos os munícipes tenham a sua dignidade preservada? Então, isso tem que ser uma bandeira levantada por todos nós, independente do credo, né? Isso é um ponto. Então, a dignidade da pessoa humana, o bem comum,
Então, o mandato coletivo, ele vai muito de encontro para essa busca, sim, do bem comum. Então, é preciso incentivar a colaboração e a tomada de decisões compartilhadas que faça com que esse bem comum seja transportado para políticas públicas, aonde, né, nós consigamos ali fazer essa fiscalização de como que o orçamento da cidade está sendo investido para as pessoas na cidade, para a fauna e a flora, né, de Guarulhos. Guarulhos é um sistema muito complexo, né? Toda cidade é. Mas, como ela é muito grande, cada região e cada território, ele tem as suas demandas muito específicas. Então, ao mesmo tempo que nós temos territórios ali que é considerado mais de campo, também temos ali um território industrial, temos, né, várias demandas, onde as pessoas também buscam ali dignidade de moradia, de transporte, mobilidade, enfim. Então, são muitas demandas que nós precisamos trazer para a cidade de Guarulhos como discussão política, fazendo com que isso promova o bem comum. E bem comum não é uma bandeira que a Igreja Católica levanta, traz, faz cartilhas, faz com que os leigos e leigas parem e façam essa reflexão. Então, nada mais é trazer, né, aquilo que o Papa fala, uma igreja em saída. Então, é preciso transpassar as barreiras, né, e os muros da igreja. Ver mesmo a nossa sociedade fazer esse diagnóstico ali de contexto para que o bem comum realmente aconteça. Solidariedade, mandato coletivo, isso também é um ponto dentro da doutrina social da igreja, né, que se traz muito. Então, é um princípio-chave mesmo da doutrina social, ela implica a interdependência e o apoio mútuo. O mandato coletivo pode ser visto como uma prática que promove a solidariedade, pois exige que os membros do grupo trabalhem juntos e compartilhem responsabilidades, refletindo ideias, e de que todos têm esse papel, né, na construção de uma sociedade mais justa. Gente, isso vai total contra ao nosso sistema, né, capitalista. Eu acho que é muito antagônico mesmo, né? E é por isso que quando nós falamos assim, olha, estou saindo com uma candidatura do mandato coletivo, enfim, né, tenta trazer essa reflexão para as pessoas, algumas falam assim para mim, Valéria, isso é impossível, isso não tem como acontecer, não dá, né? E aí a gente tenta fazer essa sensibilização de que se nós estamos dentro da igreja e falamos tanto em solidariedade, a gente precisa transpassar isso também nas nossas ações do dia a dia. É claro que não é fácil. Quando nós estamos ali fazendo as reuniões, acontece, né, de ter diferentes ideias, e isso tem que acontecer, né, isso é rico acontecer. E o diálogo, gente, que o Papa Francisco fala muito para a gente fazer esse exercício, né, que o leigo e a leiga precisa fazer esse exercício, é isso mesmo, tem que fazer, né, a gente não nasce aprendendo fazer essa conversa com outra, é difícil isso não é algo fácil, né, essa habilidade social, ela precisa ser feita várias vezes. E se nós temos um candidato que não é aberto ao diálogo, como que esse candidato vai conseguir observar e olhar para as necessidades da população? Né, o bem comum não vai nem passar ali como algo que vai ser prioridade para ele, né? Então, esse campo da solidariedade, ela precisa também estar no campo da política, né? A gente precisa ter esse respeito com o outro, precisamos saber entender como que lida com a diversidade, e a diversidade, ela é algo que faz com que a população evolua, isso é importante, isso faz parte do ser humano, então é preciso estar aberto a essa relação. E aí eu faço um parêntese aqui também, né, aproveitando que a doutora Helena está aqui, a professora também, né, sobre a comunicação, o quanto que é importante, né, como que a comunicação realmente ela é social, em meio a tantas coisas que nós estamos vendo na televisão hoje, né, nessa campanha política,
onde tem candidatos que ficam mais preocupados em lacrar, em fazer propagandas que não trazem essa discussão mais profunda sobre a política e que simplesmente mente, faz fake news, fala qualquer besteira e acha que está tudo certo. Isso é brincar com a vida do povo, brincar com a dignidade das pessoas. Então, cada vez mais nós precisamos trazer, né, a população para essa reflexão. Isso é algo sério. Solidariedade é preciso ter em todos os espaços que nós circulamos, como fala, como respeita, como age com o outro, né? Então, é um princípio, assim, para se defender mesmo, né, em relação a essa relação mesmo um com o outro, tá? A opção preferencial para os pobres, né, é uma primícia. Todo candidato que não traz essa demanda, né, fazer essa reflexão, ou a igreja que não aprofunda, é preocupante. É algo que para se alertar isso, porque a preferência tem que ser, sim, para os pobres, junto com os pobres, conversar junto com eles, com o povo. As pessoas, elas são sedentas, né, não só de questões básicas, mas de serem, sim, vistas, né, como ser humano que é. Então, não dá para ficar só nas palavras, né, é preciso trazer todos para essa grande roda. Então, o mandato coletivo, ele faz muito, na minha concepção, assim, quanto mais eu leio, eu estou um pouco nervosa, eu acho que dá para perceber, mas está tudo certo, né? Mas, assim, quanto mais eu leio, mais eu fico encantada, porque houveram pessoas que fizeram essa luta, essa reflexão em épocas que foram muito difíceis, como vocês mesmos falaram, né? E hoje nós estamos aqui podendo falar abertamente, colocar nas redes sociais e trazer a importância, né, fazer a opção preferencial dos pobres. Isso é muito importante, né? Isso é uma vitória de tantas vidas que resistiram para que nós estivermos aqui, né, estamos aqui hoje para fazer essa conversa. E a justiça e paz, né? Essa busca por justiça e paz é um dos objetivos da doutrina social da igreja, também é um dos objetivos do mandato coletivo, né? Para contribuir aí com essa justiça social, promover essa tomada de decisão, né? De uma maneira mais transparente, mais colaborativa. Então, assim, um resumo mesmo, né? Do quanto o mandato coletivo, quanto a doutrina social da igreja podem caminhar juntas. E fazer essa conversa aqui, gente, com vocês, é tirar algumas barreiras também da frente, porque quando nós fazemos essa conversa para alguns grupos de pessoas dentro da igreja, que ainda tem muito uma cabeça mais fundamentalista, mais fechada, o diálogo fica mais truncado, é mais difícil, não é aberto, e aí a gente perde tempo, muito tempo, e esse tempo a gente precisa pensar que pessoas estão morrendo. Pessoas não estão tendo as suas vidas respeitadas, né? Mulheres estão sofrendo, crianças estão sofrendo. O padre Friso fez a abertura aqui da aula, né, falando da quantidade de guerras que está acontecendo agora, nesse momento. Então, a gente precisa, sim, avançar, né? E aí, assim, né, o que nós precisamos pensar agora? Qual que é o papel do leigo o papel do leigo na sociedade, né? A Igreja Católica, ela tem o documento 105, que traz muito essa reflexão. Aqui em Guarulhos foi feito vários grupos, né, para poder fazer essa reflexão do documento, entendendo que o altar do leigo é o altar da vida. Então, é no meu trabalho, na minha família, na escola, enfim, é nos espaços onde eu circulo. E também é na política. Esse também é o nosso altar, né? Mas é um altar estar junto com a doutrina social da igreja. Por quê? Eu falei sobre alguns coletivos que estão, né, que já acontecem, né, como, por exemplo, bancada feminista, né, enfim, né,
relacionado aí também à natureza, e cuidado, porque todos esses grupos, quando eles se organizam, são grupos que são excluídos de uma legislação, excluídos de uma condição para viver. E aí, a gente faz um contraponto com outros grupos que estão no legislativos, como bancada da arma, né? Bancada, já ouvi falar aqui, uma bancada católica, tem que tomar um cuidado com isso, porque a política, ela não é lugar para a gente colocar as nossas questões religiosas. Sabe, assim, é uma questão também de comunicação, né? Parece que as coisas ficam meio ali confusas, as pessoas ficam um pouco confusas. Então, se você tem uma bancada que é para o benefício de um grupo específico, de pessoas que nunca tiveram seus direitos mais primitivos mesmo, os direitos mais básicos, né, contemplados, tomem cuidado, porque nós precisamos valorizar aqueles grupos que realmente estão em busca de justiça social. Precisamos valorizar, sim, todos esses grupos que se organizam, como o grupo das mulheres, como o grupo de LGBTQIA+, como o grupo, né, que se organiza em povos indígenas povos originários indígenas, enfim. Esses grupos, sim, eles trazem, pelo seu processo histórico, uma luta de resistência que é necessário essa organização. Mas, por um outro lado, nós temos hoje grupos que se organizam para se beneficiar. E a pergunta é, como que essa comunicação também está acontecendo? O que as pessoas estão entendendo e qual que é a interpretação que cada um está fazendo? Né? Por isso que é importante esse momento, essa nossa conversa, para que essa reflexão fique cada vez mais profunda. Porque senão, esses grupos, né, que são de povos, esses grupos que são organizados ali, como as mulheres, como os povos indígenas, enfim, que vêm fazendo a sua luta histórica, eles vão perdendo ali o seu valor por esses outros grupos, né, que estão ali para se autopromover. A gente não pode deixar isso acontecer. Isso não pode ter espaço para isso acontecer. Então, é preciso fazer uma força-tarefa, né, para que isso seja repudiado, para que isso seja falado, para que isso seja nomeado. É assim que a população vai ganhando, entendendo e fazendo essa conscientização política, tá bom? Bom, e aí, assim, o leigo, ele vai se organizando, sim, na sociedade, né? Como esse documento que eu falei. Aqui em Guarulhos houve aí toda uma organização do CNLB, que é o Conselho Nacional dos Leigos, né, de Guarulhos, a cartilha que também os leigos aqui foi se organizando e foi fazendo, algumas cartilhas, como já foi falado também, o Encantar a Política, houve uma cartilha aí do Bem Viver, Movimento Nacional de Fé e Política, que é um guarda-chuva, né, onde nós estamos aqui, que aí tem a Escola de Fé e Política, tem a Pastoral de Fé e Política, os movimentos, né, sociais também da cidade. É importante a gente fomentar isso também no município, né, trazer o movimento de fé e política como organização e assembleias que possam trazer todas essas reflexões. A economia solidária também é um dos temas que foi muito trabalhado aqui na cidade de Guarulhos, mas que a gente precisa avançar mais da teoria para trazer mais a prática e mais ações concretas para que realmente a economia solidária tenha o valor que de fato, né, E aí aqui eu também quero trazer aqui, fazer um parênteses, né, sobre o Grito dos Excluídos, que nós temos também aqui na cidade, inclusive vai ter agora, no sábado, né, o Grito dos Excluídos, e que é uma organização também dos leigos, fazendo essa manifestação, né? Qual independência é essa, né? Que povo que está independente nesse sistema que é tão autoritário? E aí a gente faz esse convite também para vocês, para poder participar, vai ser sábado agora, e aí no finalzinho depois, né, Friso, a gente pode passar aqui
mais informações de como que vai ser isso. Bom, aí, né, nós vemos aqui nessa construção do mandato coletivo. Então, fazendo um breve histórico, me fizeram um convite para fazer parte de um mandato coletivo em 2020, eu fiz parte desse coletivo, né? Nós fizemos uma caminhada. Em 2024, esse grupo ele ampliou a sua participação com outras pessoas no grupo, e a partir dessa caminhada entendemos que houve ali foi compreendido que os objetivos foi diferente, né? E aí parte do grupo foi caminhando para outros objetivos. E aí foi onde foi construído o Coletivo do Povo, né? Que aí é composto por mim, Valéria, a Ângela, o Cícero, o Beto também. Cada um está num território diferente aqui de Guarulhos. Cada um tem a sua religião específica, né? Não é só não é um grupo católico, né? É um grupo diversificado, e é isso que nós queremos. Nós queremos trazer exatamente esse diálogo de um grupo diverso, porque entendemos que a sociedade ela é composta por um grupo diverso, né? E aí, nós vamos falar agora, a Ângela, né, vai trazer um pouquinho aí sobre esses desafios da candidatura coletiva, como que vai se dar essa candidatura coletiva, e aí eu gostaria depois, no finalzinho, que se a Sandra estiver, né, e o Igor Mamete também estiver aí, que eles possam falar um pouquinho como que está sendo a caminhada deles, né, também esses desafios, porque são candidatos aqui na cidade também a vereador. Então, nesse conceito de solidariedade, onde nós precisamos ali nos unir, o objetivo é fazer realmente com que as pessoas conversem e discutam sobre política, assim como os nossos colegas que estão saindo em candidatura, porque são pessoas também de liderança. Então, nós não queremos o coletivo do povo lá somente. Nós queremos que pessoas de liderança, que têm uma caminhada e que buscam essa transformação, estejam junto conosco lá, porque serão companheiros ali de transformação, tá bom? Vai lá, Ângela. Ok, Valéria, antes de passar a palavra para a Ângela, são 8 horas e 31 minutos. A Valéria falou 27 minutos. E nós temos tantas perguntas para fazer para vocês. Então, como é que a gente vai organizar o nosso tempo aqui? Temos exatos 40 minutos. Então, estou vendo aqui tanta gente entrando que desejam fazer perguntas. Mas aí, como é que fica? A gente fica mais 10 minutos, vamos ouvir a Ângela e o Cícero, pode ser? Pode, eu vou ser breve aqui. Porque o regional queridos e queridas, acaba de fazer também a sua cartilha, não é? Apresentado pelo nosso bispo referencial, Luiz Carlos, bispo de São Carlos. E lá na cartilha ele fala que a gente devemos encantar, tocar nos corações das pessoas para que elas se encantem pela política. Então, olha aí o trabalhão de vocês e nosso também. Então, Ângela, com a palavra. Obrigada, Fiz e Valéria. Bem, primeiro eu quero cumprimentar a todos novamente, e especialmente o Armando, a Sandra e o Igor, que também são candidatos. Como a Valéria falou, nós queremos chegar lá, mas a gente jamais quer chegar sozinho, então a gente quer chegar junto com vocês, tá? Então, sintam-se abraçados aí nessa aula. Bem, falando dos desafios do mandato coletivo, acho que como a Valéria explicou muito bem como foi a nossa formação, eu quero primeiro falar da nossa pluralidade, né? Que ela pode ser enxergada como uma oportunidade e também como um desafio, né? Nós somos um pedacinho da sociedade, então são 4 pessoas, e isso eu falando sobre o coletivo do povo. Cada coletivo vai ter a sua formação e os seus desafios, mas nós somos um coletivo com pessoas de gêneros diferentes, nós temos homens, mulheres, nós temos pessoas com idades diferentes, orientações diferentes, então temos representantes de LGBT, nós temos pessoas pretas, nós temos pardos, nós temos brancos, nós temos pessoas com religiões diferentes, né? E essa construção, ela foi proposital,
né? Obviamente que nós tivemos nós fomos nos aproximando um do outro, né? Nós tivemos as nossas convergências de ideologia, mas quando nós nos propusemos a formar o coletivo, a gente sabia exatamente quais eram as nossas diferenças, né? E então a gente entende que essa pluralidade e essa diversidade, ela é necessária para que tenha uma igualdade social. Não há igualdade e justiça social se não houver uma diversidade. Então, se a gente pensa em minorias representadas, né? Se a gente pensa em negros e negras. E aí, não é só bater na tecla da diversidade racial, ali, da igualdade racial. Mas como a gente não bate numa tecla de uma igualdade racial, se a maior parte dos povos marginalizados e de baixa renda são pessoas negras, negros e pardos, né? Como que a gente não bate na tecla da defesa dos direitos da mulher, se a gente entende que as mulheres, mães, solos, elas são em maior número desempregadas, principalmente aqui em Guarulhos. Se vocês olharem um relatório da Secretaria do Trabalho, que está disponível na Prefeitura, ele diz exatamente isso. O maior número de desemprego está concentrado em mulheres negras, né, do que em homens brancos. Então, quanto mais a gente coloca um povo marginalizado e minorias representadas, mais de baixa renda, com menos acesso aos recursos, eles estão lá. Então, isso não é só porque eles não tiveram acesso aos recursos. Isso devido a uma exclusão social, realmente a uma exclusão racial, um preconceito, enfim. Então, essa diversidade para o nosso coletivo, ela é necessária, porque a gente entende que era preciso ter olhares diferentes sobre a mesma ideia. Então, a nossa construção na prática, ela diverge bastante. E aí, como que a gente consegue se entender? Primeiro é o respeito. A gente se respeita muito. Quando nós decidimos montar esse coletivo, a gente entendeu que o respeito e a empatia tinha que ser a base. Então, se a gente não tiver a paciência e o respeito de ouvir um outro, o coletivo ele não acontece, né? E é o que acontece na sociedade. Se as pessoas se ouvissem mais e se respeitassem mais, nós teríamos um núcleo social mais organizado e mais desenvolvido. Não é o que acontece. Então, dentro do coletivo do povo, a gente entende que o exemplo ele tem que vir de cima. E nada mais justo que vir das autarquias, que vir dos chefes de Estado, dos representantes do povo, essa organização social. Então, o coletivo ele representa essa organização social que a sociedade, em algum momento, a gente acredita, né, e deseja que isso aconteça, né? Então, o primeiro ponto é esse, é o nosso debate interno. E o segundo ponto é a questão da responsabilidade, das responsabilidades que são divididas. O coletivo, todas as decisões, por mínimas que sejam, elas têm uma votação e uma discussão, né? E aí, o que a maioria deliberar, acontece. Diferente de mandatos onde tem um único representante, o coletivo, ele tem um representante, porque a legislação ainda não entendeu que existem os co-candidatos, ela reconhece apenas um candidato, e é esse candidato que tem a foto na urna, o nome registrado como vereador, né? E aí é uma luta que os mandatos coletivos estão, né, travando, e é uma luta que nós também vamos travar, né? Mas as decisões internas, elas são tomadas de maneira igual. Então, cada projeto, cada proposta, cada reivindicação, ela é colocada em mesa, e aí tem uma discussão e uma votação sobre o que vai ser feito. E o grupo acata a decisão da maioria. Independente se aquele representante tem uma opinião divergente ou não, ele vai acatar a opinião da maioria. E isso precisa ser feito com muita seriedade, muita responsabilidade. Tem que ter um compromisso muito forte dentro do mandato coletivo, né? Então, esses são os acordos que são feitos internamente. E aí, em questão prática de como funciona a questão até de organização financeira, né, salarial, todas as divisões elas são feitas de maneira igualitária. No nosso coletivo, o mandato estando nas nossas mãos, nós teremos o vereador, a vereadora, né, que tem ali, recebe os rendimentos como vereador. Os demais vereadores, né, os co-vereadores, eles são colocados
dentro de um cargo de assessoria. E o representante, o vereador representante, ele divide o salário dele em partes iguais com os demais co-vereadores, para que todos tenham o mesmo rendimento. Então, assim, para que fique bem... essa é uma questão importante e é representativo para dizer que não há lideranças, não há uma voz que seja maior ou mais importante do que a outra. Todas as vozes são iguais. Então, é importante que esse representante, que os demais co-vereadores tenham confiança nessa pessoa e que essa pessoa realmente represente a voz dos demais. Então, essa é a nossa construção interna. Os votos, eles são deliberativos e diferente de uma candidatura única, que algumas pessoas até questionam assim, mas o representante que está lá na Câmara já não é um representante do povo? De fato, ele é. Mas quantas vezes esse representante do povo, ele vai até a comunidade perguntar o que o povo acha? Quantas vezes ele desce até a comunidade para entender o que as pessoas estão achando, o que ele deve votar ou não? Quantas vezes ele vota em algo que o povo está pedindo, mas ele pensa diferente? Ele vota a contragosto. Ele não faz isso, ele vota no que ele quer votar, ele coloca o projeto que ele quer colocar, sem muitas vezes consultar a sociedade. Diferente do coletivo, né? Principalmente da nossa construção. As dúvidas, elas são levadas à sociedade e são votadas de acordo com aquilo que a sociedade e os especialistas no assunto pensam e o coletivo decide. Né? Então, se há empate nas decisões, a gente repassa para os especialistas que vão ali enriquecer o nosso debate interno e fazer a votação ser definida. Bom, Cris, é isso. Ângela, grato, queridos e queridas, são 8h41. Se a gente fizer o seguinte, vamos abrir para perguntas e o primeiro a responder será o Cícero. Pode ser assim? Hein, Cícero? Tá bom? Senão a gente vai dar mais 5 minutos para o Cícero e vai ficar um pouquinho de menos tempo para a gente fazer perguntas para vocês. Tem muitas questões aqui. Pode ser, Cícero? Então, já que vocês são tão unidos assim, o que um pensa no coração do outro ecoa no do outro. Então, vamos lá. Primeira pergunta para o grupo aí, queridos. Zé Luiz, bem-vindo, nosso presidente do conselho. A Ellen, muito bem-vinda. Enfim, os colegas aí. Perguntas para eles aí? Quem gostaria? E o Cícero responde. Faz a sua saudação primeiro aí, Cícero. Pois não? Pode perguntar, Carlos Leite. A palavra é tua, querido. Diga o seu... Boa noite. Boa Pois noite, não, Carlos Leite, aqui de Sorocaba, do Grupo Fé e Política de Sorocaba. Faço parte aqui já há bastante tempo, fui vereador e hoje sou candidato. Eu acho extremamente importante esse mandato coletivo. Eu até tentei fazer né, nessa disputa que eu estou participando. Mas eu conheço uma experiência que eu acho que é muito válida vocês pensarem um pouco. O nome de quem é que está representando o mandato coletivo. É o candidato A. Se amanhã esse candidato A, que representa um coletivo, ele ser destituído ou ficou doente, o mandato B, que é do suplente desse mandato A, ele pode não acatar o coletivo. Como ficaria essa situação? Nossa, excelente pergunta. Obrigado pela pergunta. Nada melhor do que quem tem prática aí. Cícero, é você. Na verdade, nós temos um contrato entre nós, né, que está sendo legalizado por um advogado, nessa questão do mandato. Então, a nossa cabeça de chapa é escolhida democraticamente pelo coletivo e foi um dos principais motivos da gente fundar o Coletivo do Povo, é a Ângela, essa jovem que está aqui ao nosso lado. Que ela e Valéria, eu só fico cheio de orgulho de ver essas lideranças jovens que a gente tem, e que temos que, enquanto pessoas com mais caminhada, abrir espaço, não ficar bloqueando, não ficar impedindo. Então, existe sim essa possibilidade, mas
No nosso caso, o vereador ele vai ter que ficar até o final do mandato. Se, porventura, houver uma cassação por algum motivo, alguma situação hipotética, o coletivo todo sai, ele não fica, porque nós somos um coletivo junto. E o nosso projeto, Carlos, não é um projeto para eleição só, é um projeto para a vida. Então, nós estamos se candidatando, querendo ganhar essa vaga para poder colocar nossos projetos em pauta, nosso coletivo se fazer funcionar. Mas se não ganhar, o coletivo continua. Se nós tivermos por algum motivo hipotético, que um seja expulso, alguma coisa assim, que eu acredito que não, o coletivo inteiro sai. Entendeu? Nós somos o coletivo, juntos, para representar o mandato ou não. Certo, eu entendi. Aí Carlos? é o mandato de vocês mesmo, né? Porque o mandato coletivo que eu conheci, né, e que teve algumas práticas anteriores, por exemplo, nós tivemos uma experiência em São Paulo. O deputado fez um mandato coletivo com outros partidos. Eu sou do PDT. Nós tínhamos um representante no mandato do PSOL, que era do PDT. Aí essa pessoa ficou doente, teve que sair, esse deputado, a deputada, e aí o deputado que assumiu a vaga dela destituiu todos os outros cargos que ajudou a eleger, né, que trabalhou por aquela. Mas eu acho extremamente muito bom, maravilhoso essa ideia de vocês e desejo muito sucesso. Eu vou fazer uma observação, Carlos. Então, assim, não era um mandato coletivo, era um mandato de uma pessoa. Por isso que a gente foi falando dessa caminhada, porque o mandato coletivo ele tem que ser feito com uma caminhada, né, com todos, esse vínculo, enfim. E é lógico, gente, tem que ter toda uma pauta ali do advogado, como o Cícero falou também, né? Legal, parabéns. Eu tenho duas questões. Um é um conselho do nosso professor, doutor, experiente, Chico Itaker. Ele diz o seguinte: não penseis vós que irão fazer tudo que vocês querem na Câmara dos Vereadores. Vocês têm que se articular com outros vereadores para que os seus projetos também possam ser votados. Então, articulação. Então, é interessante pensar isso, não é? E uma pergunta prática: eu tenho acompanhado um pouco a Câmara de Vereadores de Guarulhos. Para a próxima de 2024 a 2028, o salário vai ser de R$25 mil para um vereador. Com direito não a 11, mas a 10 assessores. A verba de gabinete entre 85 a 90 mil. Nós temos 35 vereadores, uma das câmaras de vereadores mais caras do Brasil, e uma onde a maioria das leis são completamente anticonstitucionais, só de aparência. Como é que vocês vão dividir esse dinheiro todo aí? 24, 25 por 4 dá 6.250. Acho que vocês ganham bem mais que isso aí. Como é que fica? Bom, mas minha preocupação também é primeiro conselho do Chico Itaker. Então, é muito, muito importante, porque lá no pequeno vídeo que você colocou, né, no início, falava um pouco disso, que 80% eram leis de homenagens e 80% e 20% leis concretas para a população. Nós estamos cientes, aliás, um pouco da minha contribuição no grupo é deixar o pessoal com o pé no chão a respeito dessas realidades. Nós teremos que dialogar muito. Nós temos, assim, muitas leis aprovadas, friso, que não estão sendo colocadas em prática. Nós não estamos querendo colocar a chancela do nosso nome em alguma lei, mas muitas vezes fazer as leis serem cumpridas. Por exemplo, como a lei da cultura, que é um projeto de 10 anos aprovado já, e já faz 2 anos não é colocado em prática. Então, nós vamos, sim, ser esse fiscal do legislativo para que essas leis que beneficiam a população sejam aprovadas. A gente vai primeiro nas leis que já estão aprovadas. E no diálogo,
na Câmara, a gente sabe que vai ter que dialogar com a diversidade, e não seremos maioria, não seremos maioria, mas nas leis que forem boas para a população, estaremos juntos, independente de qual seja o partido. A questão salarial, veja só, como você falou, são 10 assessores, a gente tem já procurado nos colocar com pessoas representativas das comunidades, já temos essas pessoas já conversadas, para que possam nos assessorar. E aí, a questão dessa Câmara super cara, é lógico que a gente pode pleitear que seja um custo menor, mas como minoria, eu acho difícil passar. Mas a gente pode pleitear um custo menor para a Câmara, principalmente aqui em Guarulhos, para os amigos que moram fora, o prédio é alugado, e é uma fortuna. Cada cadeira de vereador lá, deve custar em R$ 2.500, mais ou menos, cada cadeira do vereador. Então, não precisamos de todo esse luxo, toda essa pompa, mas é lá dentro que a gente vai poder, vamos dizer assim, minimizar essas questões. A Ângela quer falar um pouquinho? Sim. Bem, quanto à questão das leis, a gente entende que esse papel do vereador é fiscalizar mesmo, né? Então, existem algumas leis, tem a lei do psicólogo do assistente social na escola, por exemplo, que é uma lei federal, mas que ela não é cumprida. Então, são coisas que estão nas nossas propostas de realmente nos obrigar, de obrigar a prefeitura a executá-la. Quanto ao salário, Friso, os co-vereadores, eles recebem um cargo de assessor. Então, digamos que o cargo de assessor seja 6 mil, né? Estou dando um exemplo. E aí o vereador ganha 20 mil, o vereador ele vai dividir esse valor. 25 mil, vocês vão ganhar. 25 mil, ele vai dividir esse valor. O Ministério Público já decretou isso. Ok, e a gente vai dividir esse valor de maneira que todos, os co-vereadores, eles estão com cargo de assessor, e o vereador vai dividir o salário dele para que todos os 4 recebam de forma igual. Então, ele vai complementar o valor de assessor para que eles ganhem um valor de maneira igualitária. E os demais assessores, as demais vagas, nós estamos buscando pessoas que sejam, que possam ampliar a participação do coletivo nas comunidades. Então, são pessoas que estão em diversas comunidades de Guarulhos, que possam ser voz do coletivo do povo e que possam ser representantes do coletivo do povo nessas comunidades. Tá? Então, essa é a composição. Robson, você. Robson? Está fechado o seu microfone, Robson. Isso, desculpa. É. Completar essa questão, lembrando que um papel de assessoria não é só de comunidade, tem que ser técnica, porque senão não vai conseguir entender até as leis que já foram aprovadas. Então, tem que ser um corpo técnico linkado nas comunidades. E aí, pensar no mandato coletivo, antes de pensar em pessoas, é pensar nos coletivos que elas representam, da onde que elas são, de fato, coletivo. Então, o coletivo não está em juntar pessoas e formar um coletivo, mas da representação que elas têm atrás delas. Aí lembrar aquela cartilha que o padre Ticão, né, pensou, elaborou, e nós discutimos nas escolas de fé e política. Quais são os coletivos que são representados dentro de um coletivo partidário? E só para completar e fechar, tem a questão do partido. Como é uma luta nacional para que reconheça o papel dos coletivos, mas eles estão dentro de partidos que têm suas regras, que têm seus princípios, tem que ser... Quer dizer, se não seguir as regras partidárias, aquilo que o Carlos colocou aqui pode acontecer realmente, o caçar o mandato.
internamente, vamos colocar interno, até para não abrir mais. Então, o coletivo tem que pensar nisso também. Então, é uma coisa que ainda é uma experiência que está acontecendo no país e que a gente precisa aprender um pouquinho, vendo, né, o que já aconteceu, analisando o que já aconteceu, para não cometer os mesmos erros que já aconteceram em alguns lugares. Tá? Só respondendo... A Valéria pediu a palavra, Cícero. Sim, depois ela complementa. É que eu gostaria de colocar que os assessores que estamos buscando atendem a essa questão técnica. A gente foi buscar e pesquisar dentro da Câmara quais as necessidades técnicas que precisa, e quando nós fomos buscar esses assessores apoiadores, eles tinham que complementar essa visão. E segunda parte, elas são realmente das comunidades. O coletivo está baseado em pessoas das comunidades. Nós temos por trás um grupo de apoiadores e quando a gente fala comunidade, gente, a maioria é favela, comunidade mesmo. Não é assim, é comunidade mesmo, porque é de lá que a gente está querendo trazer as principais pautas. A questão... Valéria, opa, não. A questão última que o professor Robson traz, né, desculpe, aquela última questão, professor, que o senhor colocou, do partido. Do partido, ok. Desculpem, a gente teve uma reunião com a executiva do partido antes de nós nos lançarmos como candidatos. E o partido se comprometeu a mudar a legislação do partido, do diretório, para poder contemplar os coletivos, porque nós não somos o único coletivo dentro do partido, já são vários. E isso, graças à nossa iniciativa de coletivo, e eles viram a necessidade, a executiva, presente conosco, de fazer essa nova legislação dentro do diretório. Aí, Valéria, com a palavra. Só para complementar mesmo, né? Nós estamos, como eu falei, estamos vivenciando essa construção agora. Então, muitas das questões nós vamos vivenciar, né, para entender como que vai ser todo esse processo. E é por isso que eu me preocupei em me debruçar muito, né, em falar sobre a doutrina social da igreja, sobre o papel do leigo na sociedade, fazer todo esse histórico, Robson, porque é preciso, sabe assim, manter as mãos dadas com a caminhada que nós tivemos até agora, né? A Ângela, por exemplo, algumas pessoas do grupo não conhecem, mas todos do grupo, de uma maneira geral aqui da Escola Fé e Política, e de todos esses organismos que eu acabei falando, me conhecem. Então, um mandato coletivo, ele precisa ser feito através, sim, de confiança, né? E fazendo uma referência a um processo histórico. Então, eu acompanhei, por todo esse tempo que eu estive com vocês, essa busca por uma política do bem comum. Mas essa discussão a gente fez muito dentro da igreja. E quando me chamam para fazer parte de um coletivo, eu entendo que cada pessoa está num momento diferente. Então, é preciso respeitar esse momento que cada um está, mas a gente não pode se manter parado. É preciso caminhar. Então, alguns caminham um pouco mais para frente, outros caminham um pouco mais no meio, outros caminham mais para trás, outro para o lado. Mas o importante é que a gente se dê as mãos, entendendo todo esse caminhar, né? Através da minha pessoa, a Ângela e o Beto já foi entendendo um pouco mais sobre toda essa caminhada dessa parte da igreja, né? Assim, em relação à escola de fé e política, em relação ao movimento de fé e política, em relação à economia solidária, na época que nós falamos sobre o banco comunitário, enfim, tudo isso nós já vivemos. Tudo isso, ele é vivo através da nossa experiência, que cada um aqui teve, né, especificamente.
E é isso, o mandato coletivo, ele precisa agregar cada vez mais as pessoas nessa caminhada, né? Pautado, lógico, nessas leis, precisa legalizar, precisa conversar com o partido, mas precisa acontecer. A gente tem que sair do papel. Guarulhos precisa sair do papel nessa construção do mandato coletivo. E aí, entendendo como que vai acontecendo isso, a gente vai compondo as pessoas para fazer também essa conversa, essa reflexão, esse caminhar. Então, o meu objetivo aqui, e assim do mandato coletivo de uma maneira geral, é que as lideranças que caminharam conosco não deixem seus candidatos na mão. Porque a liderança que está lá como um candidato, sem o apoio, né, como que ele vai fazer? Eu não estou falando só o apoio de voto, eu estou falando o apoio de caminhada, o apoio de que, olha, estamos aqui, estamos caminhando junto, eu entendo qual que é o processo, entendeu? Por isso que eu estou falando, depois Sandra, depois Igor, venha conversar também, ou quem está saindo quem já saiu, quem está saindo como candidato, traga também muito isso, porque um dos desafios é essa caminhada, às vezes, um pouco solitária. E isso é muito intenso, né? O Robson também já saiu, já sabe como que é um pouco isso, porque parece que desmembra a gente, né? E eu trago um pouco dessa realidade da Igreja Católica, parece que desmembra. A partir do momento que você está numa caminhada de liderança social, beleza? Aí você fala, não, ok, eu vou passar agora para esse outro lado, né? Vou fazer a intersecção da vida social num âmbito maior, âmbito político, e trazendo todo mundo que eu estou aqui, ó, puxando a mão. Gente, parece que a gente está sozinho. Não podemos deixar isso acontecer, tá bom? Ninguém larga a mão de ninguém. Ok, Coraza, com você. Uma pergunta. Irmã? Pronto. Na verdade, não é pergunta, está muito rico o debate. Só me chamou muita atenção, Valéria, que você falou várias vezes doutrina social da igreja. Quando a gente fala doutrina, o Friso é teólogo, dá a impressão de uma coisa assim, cheia de normas, abstrata. Não é isso, quer dizer, a igreja dá aqueles princípios que são princípios de cidadania, que são o direito à participação, que se reflete em políticas públicas, não é? Então, o direito à comunicação, o direito à moradia, o direito a isso, o direito à dignidade. Então, na verdade, eu penso que se traduz que é uma questão de cidadania. Então, veja de não... Às vezes, quem está por fora pode dizer, mas que doutrina é essa, né? Porque doutrina cheira norma, né? Uma coisa abstrata, né? Só isso. Mas parabéns aí pelo debate. Grato, irmã, pelo Obrigada, conselho Neila, útil pela de contribuição. alguém Muito que obrigada. estuda essa questão da comunicação. Outras questões, Mônica, outros colegas aí, temos um tempo. Então, padre, boa noite a todos. Eu estou aqui, não tenho nenhuma pergunta, mas estou bem encantada com tudo isso que a gente está ouvindo, porque me parece que eu tenho conversado com a Valéria e, antes de tudo, é uma missão assim, de muita coragem, né, que eles estão assumindo. E aí vem para a gente também a nossa responsabilidade, para isso que a Valéria chama a atenção. Não deixar, né? A gente está cheio de bons candidatos que saem, que são forjados aqui na igreja, né? E isso acontece mesmo. A partir do momento que eles se destinam a fazer uma missão mais concreta, procurar um partido, se filiar, fazer um mandato coletivo e participar efetivamente da política, há realmente essa exclusão, há esse isolamento. E eu acho que isso é muito importante para a gente, nesse momento aqui, né, a gente conclamar toda a comunidade a estar junto dessas pessoas, né, para que elas não se sintam, porque elas vão representar a gente, vai representar os nossos anseios. As pessoas das comunidades não estão separadas das pessoas que estão lá
na Câmara, nos representando. Não, são essas que caminham com a gente, são essas que vão na missa, são essas que estão nas nossas comunidades. Então, que a gente se apegue, que a gente olhe para essas pessoas com muita atenção, com muito carinho, com muito cuidado, com muito zelo, porque o desgaste, a gente sabe que o desgaste é muito grande, e eles e elas vão precisar muito da gente. Então, assim, nesse momento, eu vejo, por exemplo, Guarulhos, a Valéria fala, eu conheço do coletivo de vocês, eu conheço mais a Valéria, mas aí a Valéria está falando, tem o Igor, tem tantas pessoas que... tem o Carlos lá em Sorocaba, enfim, a gente tem que ter esse cuidado com essas pessoas, de a gente manter essas pessoas junto, trabalhar junto, participar junto com eles desses mandatos, seja eles coletivos, sejam eles individuais, a gente está junto. É a obrigação nossa, enquanto igreja, enquanto seres que a gente trabalha essa questão política como ato sagrado, a gente tem que acompanhar essas pessoas, principalmente por conta dessa coragem que eles têm de enfrentar esses desafios que são muito grandes. A Ângela fala que que não sabe se é um privilégio, se é um desafio a questão da diversidade. Eu acho que é uma riqueza, viu, Ângela? Não dá para fazer política sem pensar em todos, né? O Papa Francisco, ele traz muito isso, todos somos irmãos, então a gente tem que pegar a mão mesmo de todo mundo e trabalhar essa diversidade, né? Encarando isso como ato de igualdade, de respeito, de tudo isso. Então, eu estou muito encantada, eu estou muito feliz, né, dessa coragem de vocês, e assim, quero demais que tudo isso dê certo. Todas essas pessoas que estão aqui, pelo menos aqui no Regional Sul 1, né, da CNBB, que estão saindo como candidatos, nossa, minha gratidão, meu respeito, minha ajuda, o que eu puder fazer, eu vou estar junto aí com vocês. E eu fico imaginando, assim, da onde o Padre Ticão estiver, como ele deve estar feliz com essa atitude de vocês, porque era o sonho do Padre Ticão, isso mesmo, essa cartilhazinha aí, era o sonho do Padre Ticão que houvesse realmente. Agora, na eleição de 2022, tivemos 213 candidatos, né, a um mandato coletivo. Infelizmente, talvez não. 2 mandatos coletivos eles conseguiram, entraram, e estão fazendo a diferença aqui dentro da Câmara de São Paulo. Então, assim, eu acho que vocês estão no caminho certo, eu acho que... E contem com todo o nosso apoio. Desculpe, padre, me demorar um pouco. Obrigada. Não, sempre é bom ouvir o conselho da Mônica, que é coordenadora estadual da Pastoral da Fé e Política. Queridos, queridas, há tempo para uma pergunta? Uma pergunta para os colegas? Oi, Carlos. Pois não, retoma a palavra aí. É mais uma curiosidade, padre. Pois não. Desse coletivo aí, quantos partidos estão nesse coletivo, né? São só pessoas da comunidade filiadas a diversos partidos ou não, né? E eu acho que a experiência que eu tive, eu sou militante do Grupo Fé e Política desde 96, então já tem algum tempo, quando nós criamos aqui na Arquidiocese. E o meu mandato foi assim, um mandato bastante voltado para o social. Tivemos vários embates na questão das leis, das políticas públicas, né? Mas eu, sendo cristão atuante na igreja, nunca consegui trabalhar junto com outros eleitos também da mesma comunidade, da mesma igreja minha, que eram ligados à RCC, né? E nem sempre eles votavam ou abraçavam, né, a pauta de um projeto social. Então, eu queria saber que partido que está envolvido nesse coletivo, né? Se são só partidos de esquerda, tem pessoas sem partidos, né?
não tem partido nenhum, tá falar, eu quero trabalhar pelo bem comum, mas não sou partidário. Como que tá essa? Que eu estou muito curioso, né? E acho ótimo essa ideia de vocês aí. Grato, Carlos. Quem dos três, uma palavra? Eu gostaria de falar que nós todos somos do Partido dos Trabalhadores, os co-vereadores filiados. Eu com história desde sempre, desde a fundação. Mas Ângela e Valéria é mais recente, né? Beto também. Mas nós temos entre os nossos apoiadores pessoas que não são filiadas, que são simpatizantes da causa que nós estamos trazendo do bem comum, né? Ângela? Nós todos somos do Partido dos Trabalhadores, Carlos, mas cada um foi se filiando no seu momento. Quando o coletivo se formou, nem todos eram filiados, né? Então, não foi uma obrigatoriedade, mas foi algo que foi se construindo, né? As afinidades, o ideal. Então, com o tempo, todo mundo acabou se filiando e hoje estamos aqui na mesma questão ideológica, né? Como o Cícero falou, os apoiadores, nós temos muitos apoiadores. E, gente, apoiador não é só o apoiador que vota, não. A gente consulta os nossos apoiadores em questão de decisão, até de campanha. Eles opinam em tudo, nas artes, no jingle, nos vídeos, na rede social, em tudo, e nos projetos e propostas. Antes de rodar a proposta, a gente colocou para eles votarem. Então, a gente tem apoiadores que vêm ali da igreja evangélica, que vêm os povos de terreiros, então, de diversas regiões de Guarulhos, e eles estão construindo junto com a gente. Alguns são de outros partidos, vinham de uma trajetória até de outro partido, e aí foi se identificando com essa construção, e hoje a gente está reunido numa única questão ideológica, né? Então, isso tem sido bonito na nossa trajetória, e surpreendente também. Legal. Queridos, grato, Cícero, Valéria, Ângela, por estar conosco. E antes de encerrar, a Kátia, da Pastoral Fé e Política, está na sala. Kátia, você poderia fazer um convite para o dia 7 de setembro, para o Grito dos Excluídos? Ela que, juntamente com o nosso bispo, Dom Edmilson, está à frente do Grito. Kátia? Oi, boa noite. Quer dar Pois Desculpa o horário, eu estava bem envolvida aqui organizando outras coisas, pena que eu perdi. Sobre o grito, não sou eu que estou à frente, né? Tá o Zé Luiz junto com a gente. Não. E a gente está à frente mais dessa questão mesmo da roda de conversa com os candidatos ao executivo e os candidatos ao legislativo, né? Que é algo que a gente vem aí conversando com o Dom Edmilson, e ele está passo a passo acompanhando essa programação. Mas sobre o grito, a Suzana não falou ainda, mas o grito vai acontecer agora sábado, às 9 horas, lá na igreja Nossa Senhora do Rosário, no centro de Guarulhos. E o Padre Fris vai celebrar para a gente os 30 anos do Grito dos Excluídos, né? A gente tem muito que gritar, e também estou dizendo que a gente tem que pensar o que a gente pode também celebrar, né? Porque são muitas lutas, deve haver vitórias nessa caminhada toda, não é possível. E aí todos e todas são convidados para participar com a gente, o Zé pode reforçar isso. Mas quero chamar também, reforçar o convite para o encontro que a gente vai ter com os candidatos e candidatas. A gente vai fazer por forania, né? Então o coletivo não participa agora, vai chegar a vez de Nossa Senhora Aparecida, né? A forania. Mas domingo à tarde a gente está iniciando essas rodas, né? Para que cada região, o povo possa saber, né? Quem é o candidata ali da sua paróquia, se é que tem candidato, se não tem, quem que pode apoiar. Eu acho muito bacana isso que está acontecendo, né, da gente poder ter a liberdade de apresentar candidatos e candidatas da nossa Igreja Católica, né? Ok. Eu peguei um pouquinho da Ângela falando aí que tem os protestantes junto, apoiando, né? É importante, mas a nossa igreja,
ela tem muito tabu, né, de falar sobre política, de apresentar candidatos, de sentar e conversar sobre isso. Então, por isso que é muito bacana, e a gente vai fazer aqui, espera estar com vocês também em Aparecida, né? Grato, Kátia. Zé Luiz, quer completar um pouco? O Zé Luiz é presidente do Conselho de Suzano de Leigos e é mestrando na PUC, Ciência da Religião da PUC. Eu acho que está uma construção bem bacana, assim, né? Em 10 dias nós deixamos passar o período pelas correrias, mas está um movimento muito bacana. Então, assim, conto com vocês, a presença de vocês, sábado, às 9 horas. Vão ser 3 momentos. Tem a celebração, que aí vai lembrar um pouco os 30 anos. Depois uma roda de conversa ali do lado de fora, friso, da igreja, aquele pátio. E em seguida fazemos uma caminhada pela Dom Pedro, porque ela é movimentada no sábado, tem a movimentação de candidatos. Então a gente vai passar ali, encerrando na frente da catedral, com algumas falas, alguns gritos. Então, acho que está bem bacana, assim, a gente conta com a presença. Está sendo bem divulgado pelas nossas redes. Hoje eu tive com a Valéria, que intermediou aí a Tribuna Livre. Eu tive lá, por isso que eu acabei chegando atrasado. Então, assim, como no grupo, acho que a Kátia falou, o Friso que colocou isso, não importa quantos, né, tenham, o importante é que a gente faça o grito e se some a tantos outros gritos que estão acontecendo pelo Brasil. Então, aí o nosso convite às 9 horas no centro de Guarulhos. Obrigado. Grato, Zé Luiz. Então, Cícero, 1 minuto para a sua palavra, e se você já aproveita e encerra e agradece os colegas aí. Eu gostaria de agradecer a todos, em nome do Coletivo do Povo. Gostaria de... Cícero, a Mônica pediu a palavra? Não, é que eu vi o Zalmir ter levantado a mão. Acho que ele queria falar. É, Zalmir, eu não vi. Pois não, então, antes do Cícero, grato, Mônica. Zalmir, tua palavra. Lá de Limeira. Eu vou tentar ser bem breve em função do adiantado da hora. A respeito... Eu não vi a sua mão levantadinha aí. Não, por nada. Eu acabei baixando por causa do adiantado da hora. Me perdoem todos aí por um vocabulário mais pobre, eu não tenho formação acadêmica. Tenho esse interesse pela política já há algum tempo, sou filiado a um partido há 41 anos, lá no Rio Grande do Sul. Sou membro da Pastoral Fé Política da Diocese de Limeira e gosto da política porque eu sou uma pessoa muito incomodada com a injustiça. A injustiça é uma coisa que me incomoda muito, né? E eu vejo que através da política, é uma forma muito grande da gente alcançar a caridade e os objetivos da igreja, que eu tenho uma formação católica também muito grande. Eu antecipei, antes de começar a gravação, que participei de um mandato coletivo, quando essa expressão de mandato coletivo era ainda incomum. Em 2005, nós tínhamos na Pastoral Fé Política o interesse de ter uma representação maior do que o que nós fazíamos, né? A Pastoral Fé Política da minha comunidade participava do 7 de setembro, o Grito dos Excluídos, algumas caminhadas, mas precisávamos de uma coisa mais expressiva e resolvemos que dentro deste grupo, dentro da pastoral, nós precisávamos ter um vereador. Na nossa primeira tentativa, nós ficamos como suplente com a diferença de um voto. Um voto fez a diferença em 2005. No ano de 2008, a gente teve sucesso com o primeiro mandato desse vereador. Nesse primeiro mandato, ele foi relator da cassação do prefeito e foi eleito no segundo mandato como o vereador mais votado na história do município de Limeira durante toda a sua história. Toda a história do município, né? Eu acho muito interessante a ideia do mandato coletivo, embora o que eu conheço de mandato coletivo é um pouco diferente. Na verdade, era só um vereador, não se dividia salário, não tinha essa ideia, essa concepção, ela é muito nova ainda, né? O que existia era um colegiado, algumas pessoas que orientavam esse vereador no voto. Eu não sei com que antecedência, em Guarulhos, os já eleitos vereadores recebem a pauta de votação. Nós recebíamos na sexta-feira, discutíamos ela
o coletivo todo sábado junto, como o vereador deveria votar, embora isso não fosse necessariamente aquilo que o coletivo decidiu, mas na sua maioria das vezes, né? Porque às vezes, do sábado até a segunda-feira, quando era a votação, podia acontecer alguma novidade, a política é muito volátil, e poderia ele ter alguma informação e votar em contrário àquilo que a gente decidiu, mas na grande maioria das vezes isso aconteceu. A política, eu vi que o Cícero comentou que estudou a história da política desde Platão. Mas a história da política é muito mais antiga. Eu li um livro interessantíssimo para quem gosta de política, que chama Eu Primata, que é um primatólogo que escreve a história dos primatas, dos macacos, e mostra uma organização política muito semelhante à nossa organização política contemporânea, e muito semelhante aos mandatos coletivos, que nós estamos começando agora. Isso lá é um estudo de um primatólogo, lá na pré-história, certo? Uma liderança que não consegue vencer um líder mau se une e divide os privilégios, certo? Então, o livro Eu Primata, é de Franz, eu não vou saber pronunciar, já me desculpei pelo meu vocabulário meio pobre, mas é muito interessante. E uma coisa que eu queria deixar aqui registrado, uma experiência que existiu na minha região e que eu gostaria de ver ela contemplada em outras regiões, é o legislativo regional. É uma ideia muito nova. As cidades se organizam na região, tira 2 vereadores de cada cidade e transforma num legislativo regional que discute a região como um todo, projetos que extrapolam o município. Eu acho uma experiência muito interessante também, gostaria de ver isso discutido num outro momento. Queria parabenizar a ousadia, né, vamos colocar com essa palavra, de se dispor a fazer um trabalho, algo diferente, caminhar por um caminho que não foi trilhado, certo? Eu acho muito interessante, a Ângela, a Valério, o Cícero estão de parabéns, eu vou acompanhar daqui da cidade de Limeira, com certeza o mandato de vocês, que há de ser privilegiado aí pela comunidade, e eu quero acompanhar daqui o mandato de vocês. Uma das coisas interessantes de estudo é os vereadores que têm um pensamento mais progressista dividirem suas experiências entre si com outros municípios. Nós temos experiências incríveis aqui na cidade de Limeira que aconteceram durante esse período, que eu gostaria de ver em outras cidades acontecendo, certo? E assim como eu acredito que na cidade de vocês também tenham tido experiências, leis aprovadas que são importantes para a comunidade, que poderia ser usado no meu município. Muito obrigado. Nossa, Zalmir, grato pelas dicas aí, pela sua experiência, e o livro Eu Primata, desse tal Franz, vamos procurar lê-lo, sim, tá bom? Outro dia, uma comparação, um biólogo também, estudioso da Amazônia, ele diz que as árvores atuam como nós pensamos, a sociedade igualitária. As árvores mais fortes vão buscar água mais profunda na sua raiz. E pegam essa água em si e dividem com outras raízes que estão perto dela. E essas dividem com outras árvores também. E assim, elas aguentam quase 8 a 9 meses sem chuva. Não é? Olha, nascemos para o bem, não nascemos para o mal. Não é? Nascemos para ninguém. Dom Paulo Bristomanes dizia o seguinte, né? O importante na vida é aprender a ser gente, ser grupo, ser povo. Não é? Então, Cícero, só a palavra final, depois eu queria ler um trechinho da nossa cartilha. Meio segundo para ti. Meio segundo? Tá bom. Meio minuto. Agradecer a todos por ter acompanhado. Começou, né, agora termina. É lógico que, nesse tempo, esse material, essa fala que Valéria fez, ela fez um materialzinho que a gente vai postar lá depois do grupo, para que vocês possam ter como recurso Mas também podem recorrer ao nosso Instagram, @Coletivo do Povo. Lá nós temos algumas entrevistas, inclusive na Tribuna Livre, que foi muito boa, que explica, assim, mais detalhadamente os nossos projetos, né? E aí, nos nossos projetos, a gente também fez um podcast que a gente vai colocar também para que possa... Um podcast quase 1 hora, que a gente fala sobre as propostas, sobre o que é o coletivo, sobre
como cada um integrou esse coletivo. É muito legal. Então, eu convido vocês, a partir do Instagram, vocês acessarem as outras informações. Obrigado, boa noite. Cecília, nosso próximo encontro... Padre, dia 18 de setembro, com o professor Robson, hein? Ideologia e a política. Imperdível também, pessoal. Tá. Imperdível. Dia 18. Então, na nossa cartilha do regional, na página 5 ou 6, tem uma preocupação nossa que diz assim: por isso, vamos aproveitar esse período que antecede as eleições para entender melhor sobre como podemos contribuir para que o bairro, cidade, seja o melhor lugar do mundo para todos e todas viverem. Que vocês, então, sejam os artífices desse projeto, contando sempre conosco. Grato, porque ninguém chega sozinho em um lugar, todos chegam juntos ao mesmo lugar e superam barreiras no projeto do mundo mais sustentável, mais fraterno, mais irmão, mais irmanado. Grato. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, parabéns, meninas e meninas. Boa noite, meninos e meninas. Boa noite. Beijo, Muito Maurício. bom, pessoal. Obrigada. Coisa linda, muito todo mundo bom. se despedindo aí. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Boa noite, boa noite. Jamir, Robson, Antônia, e aqui encerro. Obrigado.